Fala pessoas, e aí, tudo certo? Estamos de volta aqui com a revisão do SSA1. Ei, terceira e última parte, tá? Terceira e última parte. Eu pedi para que vocês não saíssem na primeira e não saíssem na segunda parte, tá? Lembra que aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia aqui do EducaPR, tá? Agora, eita, Andrei, eu cheguei agora, eu perdi a primeira, perdi a segunda, ouvi a primeira, não vi a segunda, não tem problema. Se você perdeu alguma das duas partes, ou se você não viu as duas primeiras partes dessa revisão do SSA1, você que é primeiro anista, você que vai fazer a prova de biologia lá no dia 12, tá? Basta você assistir no canal do EducaPR. Ou seja, quando acabar aqui a terceira parte, você vai lá no YouTube, aí você bota lá EducaPR. Aí você vai entrar no canal oficial do EducaPR no YouTube. Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho e vai lá na aba Vídeos. Tá? E quando você for lá na aba Vídeos, aí você vai ter lá a primeira parte da revisão seriado 1, a segunda parte da revisão seriado 1. Aí vocês assistem, porque a gente já fez duas questões muito boas, principalmente na segunda parte, deu para falar um monte de coisa importante que pode cair nessa prova agora do dia 12, tá? E agora a gente vai fechar com chave de ouro essa revisão do seriado 1. Agora lembrem, a revisão de biologia acaba aqui no EducaPR depois, mas se vocês quiserem mais biologia, se vocês quiserem revisar comigo ainda mais coisas para o seriado 1 até dia 12, vocês também vão lá no YouTube, bota Biologia com Tubarão. Se inscreve no meu canal de biologia, que lá também tá tendo todo dia, a gente tá colocando material também pro seriado 1. Beleza? Tranquilo? Antes, bota na tela aí, por favor, aí, cheio aí, pronto. Galera, é o seguinte, só pra gente fazer uma recapitulação rápida, essa foi a primeira questão que a gente falou de DNA, que a gente resolveu na primeira parte, tá? E deu pra gente falar um bocado de coisa, deu pra gente dizer o que era um ácido nucleico, toda a composição, falar de nucleotídeo, tudo mais. Deu pra mostrar a vocês os pares, proporção 1 para 1, tudo bonitinho. A segunda questão foi muito boa, porque foi uma questão do seriado, quando eles fizeram a relação do Alzheimer, tá? Com o problema de desestruturação da célula, qual era a organela. Aí aqui deu pra gente falar o que eram todos os componentes do citoplasma, o paraplasma, o citoesqueleto, deu pra gente falar da mitocôndria, deu pra mostrar as etapas da respiração e deu pra gente explicar organelazinha por organela, deu pra lembrar do peroxissomo, deu para lembrar do retículo endoplasmático liso, deu para lembrar do complexo de Golgi, deu para lembrar tudo da mitocôndria. Então, a segunda questão também muito completa. Se você quiser toda essa explicação, vai lá no canal do EducaPR e assiste a primeira e a segunda parte, tá? Para a gente começar aqui a nossa última parte, eu tenho aí essa terceira questão. Aí vamos com calma nela, porque tem um bocado de coisa para a gente ver. Preste atenção, se liga comigo. Ó, eu vou marcando as coisas mais importantes para vocês ficarem ligados. Ó, a bioquímica é o ramo da biologia que estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos. Entre os assuntos estudados na bioquímica estão a estrutura, a organização e a análise e a manipulação de moléculas e de reações químicas de importância biológica. Grande parte do estudo da bioquímica envolve conhecer profundamente as composições químicas e as características moleculares das macromoléculas, tá aqui. Macromoléculas, moléculas grandes, tais como glicídios, lipídios e proteínas. Lembrando que toda vez que você pega glicídio é açúcar, tá? Toda vez que você pega lipídio é gordura. E proteína é essa parte estrutural. Aí o que é que vai acontecer? É correto afirmar, em relação a essas macromoléculas, é correto afirmar que... Aí vamos lá, letra A. Acompanha comigo aí a letra A. A letra A diz assim: os glicídios são formados por átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio. Acabou a questão. Não tem nitrogênio. Ó, aqui você vai ter, ó, eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio. Eu tenho hidrogênio e eu tenho oxigênio. E para você lembrar disso, era só você lembrarzinho dessa fórmula aqui, ó. Lembre que a gente tem uma fórmula que a gente chama assim, ó. Eu tenho a fórmula geral. Eu tenho a fórmula geral dos glicídios. Quando a gente trabalha com a fórmula geral dos glicídios, aí eu tenho assim, ó. Eu tenho CN, H2N, ON.
CN, H2N, ON. Ou seja, vê, na fórmula geral dos glicídios, eu só tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Não tem nitrogênio. E um detalhe, esse N aqui, que está aparecendo na fórmula geral, esses Nzinhos aqui, isso aqui corresponde ao número de carbonos. Isso corresponde ao número de carbonos. A gente não pode esquecer disso, tá? Isso vai corresponder ao número de carbonos, beleza? Então, não pode ser a letra A. Aí vamos para a letra B. Enche aí de novo, Jonathan, na tela aí, por favor. Ó, vê a letra B. A letra B está dizendo assim, a glicose é um exemplo de polissacarídeo. Acabou. André, por que acabou? Porque, olha, quando você trabalha com esses glicídiozinhos, ó, eles vão ter tipos, ou seja, você vai ter uma classificação. E quando você trabalha com a classificação deles, você vai ter assim, ó, presta atenção. Eu tenho o número 1, que são os monossacarídeos, são os menores, tá? Eu tenho os menores, que são os monossacarídeos. Eu tenho os intermediários, que são os oligosacarídeos. E esses oligosacarídeos, os principais que nós temos, não é que só tem eles, tá? São os principais. Nós temos os disacarídeos. Eu tenho os disacarídeos. E eu tenho o último grupo, que são os polissacarídeos. Aí esses polissacarídeos, esses caras, ó, eles são polímeros. Ou seja, são os maiores açúcares que nós temos na natureza. São açúcares muito grandes. E qual é o detalhe? Quando você trabalha com monossacarídeo, que são os menores, tá? Os mono. Lembrem que os principais, ó, os principais são as pentoses. São as pentoses que aqui pode ser a desoxirribose, ó, ou pode ser a ribose. Aqui você tem a desoxirribose ou ribose, tá? E aqui, ó, você tem as hexoses. Aí, quando você trabalha com as hexoses, aí eu tenho a glicose, eu tenho a frutose, ó, e eu tenho a galactose. E eu tenho a galactose. Quando você trabalha com os disacarídeos, esses D, ó, é só você lembrar que aqui você vai ter a maltose, você vai ter a lactose e você vai ter a sacarose. A sacarose. E quando você trabalha com os polímeros, aí os polímeros que são os polissacarídeos, ó, aqui você vai ter o glicogênio, ó, aqui você vai ter o amido, aqui nós vamos ter que lembrar da celulose. E aqui nós vamos lembrar da quitina. E aqui nós vamos lembrar da quitina. Ou seja, eu mostrei todos os carboidratos. É quando você volta para a questão, ele está dizendo que a glicose é um polissacarídeo. A glicose não é um polissacarídeo, é um mono. Por isso que você corta a letra B. Aí vamos para a letra C. A letra C está dizendo assim, um exemplo de lipídio de importância biológica são os fosfolipídios, componentes da membrana plasmática, constituído por um glicerídeo combinado com dois grupos, olhem, dois grupos de monossacarídeo, glicerídeo e monossacarídeo. Olhem, glicerídeo é a mesma coisa que triglicerídeo. Não tem nada a ver com fosfolipídio. Veja, quando você trabalha com os lipídios, agora trabalhando com eles, lembrem que vai ser assim, ó. Lembrem que os lipídios são as gorduras.
Ó, os lipídios são as gorduras. E quando você vai trabalhar com essas gorduras, eu tenho um primeiro grupo, que são os glicerídeos. Ó, são os glicerídeos ou triglicerídeos. Ou triglicerídeos. Ou triglicerídeos, que é aqui que a gente vai encontrar, ó, os óleos e as gorduras. Não tem nada a ver com os fosfolipídios. Aí depois, dentro dos lipídios, eu vou ter um grupo chamado de fosfolipídios. Ó, eu vou ter os fosfolipídios. E quando a gente trabalha com esses fosfolipídios, lembrem que esses caras eles são muito importantes. Ó, porque são esses caras que formam. Ó, são esses caras que formam as membranas. São esses caras que formam as membranas. Aí qual é o detalhe? Quando a gente trabalha com fosfolipídio, ou quando a gente cita o fosfolipídio, você vai ter o fosfolipídio e você vai ter o corpinho. Aí o que é que vai acontecer? Nesse fosfolipídio, lembrem, tá? A cabeça do fosfolipídio, ó, é a parte polar. É a parte que nós chamamos de hidrofílica. Porque ela é aquela parte que gosta de água. E o corpo do fosfolipídio é a parte apolar, que é a parte que nós chamamos de hidrofóbica. É a parte que nós chamamos de hidrofóbica. É a parte que não gosta de água. E um detalhe, tá? Veja que o nome do fosfolipídio é assim. Eu tenho fosfolipídio. Ou seja, você tem uma parte gordurosa com sal mineral. Aí o que é que vai acontecer? Essa parte polar é o sal, é o fósforo. E a parte apolar é a parte da gordura. E tem um detalhe importante, tá? Esse fosfolipídio, como ele tem uma parte polar e uma parte apolar, é por isso que vocês encontram por aí nas questões que isso aqui é uma característica que a gente chama de anfifílica. Anfipática. Anfifílica, anfipática. Porque na mesma estrutura você vai ter duas composições. A parte polar e a parte apolar. Não pode esquecer disso. Então, não pode ser a letra O. Não pode ser a letra C. Corta. Vamos para D. Não terminou, não. Enche aí, Jonathan, por favor. Ó, aí tá dizendo assim, D. As enzimas são proteínas que funcionam como catalisadores biológicos, acelerando as reações químicas. Perfeito. Gabarito da questão, gabarito letra D. Perfeito. Gabarito da questão, gabarito letra D. Jonathan, puxa pra mim aqui, por favor. Ó, galera, é o seguinte. Vê, lembra que quando você trabalha com proteína tem vários tipos, tá? Mas sendo que eu tenho uma proteína muito especial, que é aquela proteína que acelera as reações químicas do corpo. Vocês podem ter certeza, que o metabolismo de vocês, ele só é acelerado, tá? Você só tem aceleração por causa das enzimas. Então a danada da enzima, ela meio que acelera o teu corpo. Ela acelera o teu metabolismo. É por isso que vocês dizem que as enzimas são os famosos biocatalisadores ou aceleradores naturais. Porque, olha, nós precisamos acelerar as reações químicas do corpo. Agora, todo mundo sabe isso. Todo mundo decora isso, que enzima acelera a reação química. Agora, sabe como é que a UPEA de vez em quando quebra muita gente? Quando ela pergunta por que se acelera uma reação química. Porque, olha, os tios de química falam muito melhor do que eu aqui, muito melhor, que quando você trabalha, preste atenção, quando você trabalha com essa parte de acelerar a reação química, vocês sabem lá na química que toda reação química produz uma energia, chamada de energia de ativação. Quando vocês estudam esse capítulo, reações químicas, todo tio de química, principalmente os tios aqui do EducaPE, falam da famosa energia de ativação. Mas aí tem um detalhe importante, tá? Vê,
quanto mais rápido é a reação química, menor é a energia de ativação. Ou seja, é uma coisa que é inversamente proporcional. Acelerou a reação química, diminuiu a energia de ativação. Aí você pode dizer assim, tá, e o que é que isso vai ter a ver com o meu corpo? Presta atenção. Energia de ativação baixa nos nossos, veja, no meu corpo e no seu corpo, significa manutenção da temperatura do corpo. Então, quando eu acelero as reações químicas, a energia de ativação baixa. E essa energia de ativação estando baixa, pode ter certeza que a temperatura do corpo de vocês se mantém constante. Tu sabe que é um exemplo? A febre. Quando a temperatura do teu corpo começa a subir por causa da febre, um monte de enzimas não suportam esse aumento. Aí quando essas enzimas elas não suportam esse aumento, elas começam a dizer, eu não vou trabalhar nada? Elas começam a parar de trabalhar. Na medida que as enzimas começam a parar de trabalhar, parou. Se elas param de trabalhar, pode ter certeza, tá? Que elas parando de trabalhar, as reações do teu corpo, do meu corpo, começam a ficar mais lentas. E como essas reações químicas elas começam a ficar mais lentas, a energia de ativação começa a subir. Aí quando essa energia de ativação começa a subir, ela começa a puxar mais ainda a temperatura para cima. Por isso que febre geralmente não fica constante. Geralmente a temperatura de febre, a tendência é só subir. Porque na medida que você desregula a temperatura do corpo, as enzimas param de trabalhar. Enzima parando de trabalhar significa reação mais lenta. Ei, monstro! E reação mais lenta, energia de ativação mais alta. Cuidado com isso, tá? A concorrência não sabe disso não. Se liga, tá? Jonathan, bota pra mim aqui, por favor. Só pra gente ver a letra E. Aí vê. André, o que é que tá errado na letra E? A letra E tá dizendo assim, vê. A danada da letra E. Ela diz... As ligações peptídicas são conexões que acontecem entre ácidos graxos. Acabou. Ei, menino. Ligação peptídica, eu vou até botar aqui. Quando você trabalha com essas ligações peptídicas, pelo amor de Deus, isso aqui é a ligação mais famosa. Isso aqui é a ligação mais famosa da bioquímica. Ligação peptídica não forma gordura. Ligação peptídica forma proteína. Ligação peptídica forma proteína, não forma gordura, tá? Ela forma proteína. Então, o gabarito da questão é gabarito letra D. É uma ótima questão que deu pra gente falar de um monte de coisa. Tranquilo? Deu pra gente falar dos lipídios e deu pra falar toda a estrutura dos glicídios. Aí, saindo dessa questão, vamos pra quarta questão. Aumenta aí, por favor, Jota, pra mim. Pronto, olhe. Essa questãozinha que vocês estão vendo na tela aí é uma questão massa porque fala de vitamina. Olhe, e pense uma coisa que a danada da prova do seriado 1 gosta dessas danadas, dessas vitaminas. Eu não sei o que eles têm, tá? Mas olhe, adora vitamina. Adora vitamina. Olhe, eles fazem de tudo. Se eles não tiverem uma questão só de vitamina, eles sempre colocam vitamina dentro de uma alternativa, dentro de uma afirmação, dentro de uma coisa que não tem nada a ver, mas bota só para botar vitamina. Aí vê o que essa questão tá dizendo. Se liga nela, tá? Vê. Quando a gente trabalha com ela, vê o que está dizendo. Vitaminas são produzidas por célula, massa. No entanto, a maior parte das vitaminas de que necessitamos são produzidas por bactérias, fungos, plantas e outros animais. Perfeito. Assim, pessoas com pouca ingesta de produtos animais, carne, ovos e laticínios, independentemente de serem vegetarianos ou onívoros, vegetarianos ou onívoros. Lembre que, eu não sei o que é onívoro, é aquela pessoa que come carne e planta, ou seja, carne vegetal. Podem desenvolver, agora que eu preciso que vocês fiquem ligados, a chave da questão. Podem desenvolver anemia perniciosa. No entanto, a ingestão diária de uma dieta contendo bife de fígado levemente cozido pode levar a uma remissão da anemia após alguns meses. Isso está relacionado à vitamina. Vamos por parte. Olha, eu já vou direto na questão. Quando você trabalha com essas vitaminas, vê a letra A. A letra A está dizendo assim, ácido fólico. Veja, o ácido fólico, ele realmente é a vitamina B9.
O ácido fólico realmente é a vitamina B9. E já vou adiantando, tá? O ácido fólico ou vitamina B9, ela é uma vitamina hidrossolúvel. André, o que é uma vitamina hidrossolúvel? É uma vitamina que é solúvel em água. Mas assim, a vitamina B9, a sua falta, lembrem que falta de vitamina é avitaminose. Falta de vitamina se chama avitaminose. E a avitaminose da vitamina B9 é a anemia, que não é anemia perniciosa, mas é um tipo de anemia, tá? Que eu vou depois explicar a vocês o que é. E eu vou ter anemia e eu vou ter problemas gastros. E eu vou ter problemas gastro. Tá? Agora, Janta, bota na composição rapidinho aí. Galera, é o seguinte. Só tome cuidado que a vitamina B9, chamada de ácido fólico, ela participa da formação do sistema nervoso do bebê. Quando uma mulher descobre que é mãe, as 12 primeiras semanas da gestação, ela toma muito reforço de ácido fólico para não ter problema na formação do sistema nervoso da criança. Cuidado com isso, tá? O sistema nervoso da criança é relacionado com a vitamina B9 que a mãe vai ingerir, principalmente o reforço nos 3 primeiros meses, tá? Não pode esquecer disso. Bota pra cá, Janta, por favor. Aí assim, vê. Depois eu tenho a cianocobalamina, ou cobalamina. É vitamina B12? É. E a falta dela provoca uma anemia, que nesse caso é anemia perniciosa. Perniciosa. E um detalhe, lembrem que a vitamina B12 também é hidrossolúvel. Então, o gabarito dessa questão, de cara, você já marcava a letra B. Cobalamina ou cianocobalamina. Cobalamina ou cianocobalamina. Mas aí eu tenho a filoquinona. A filoquinona realmente, é a vitamina K. Essa filoquinona, ela vai dar problemas na coagulação. Você vai ter problemas na coagulação. Depois eu tenho a vitamina A, que realmente é o retinol. Aqui você vai ter problemas na visão, que aí você tem cegueira noturna, xeroftalmia. Lembre que cegueira noturna é dificuldade em enxergar em ambientes escuros, tá? A xeroftalmia é ressecamento dos olhos. Então, tudo que for problema de visão, marca a vitamina A. Falta de vitamina A. E por último, eu tenho o tocoferol, que realmente é a vitamina E, e ela vai estar relacionada com a esterilidade. Esterilidade. Mas aí o que é que eu preciso que vocês fiquem ligados? A filoquinona, ou seja, a vitamina K, A e E, K, A, E, e ainda faltou a D, são as lipossolúveis, tá? São aquelas que são solúveis em gordura. Nas alternativas não apareceu a vitamina D chamada de calciferol. Não apareceu a D chamada de calciferol. Mas as 4 vitaminas que são classificadas como lipossolúveis é a D, E e K. Então, como ele estava falando da vitamina que provocava anemia perniciosa, gabarito letra B. Mas joga para essa câmera, a câmera 1 toda aí, Janta, por favor. Mas, galera, é o seguinte, veja. Anemia perniciosa, ela é diferente das outras anemias, porque, assim, anemia é falta de hemoglobina. Anemia é falta de hemoglobina, que é aquela proteína que é produzida pelas hemácias, que carregam os gases do nosso sangue. Mas aí qual é o problema? Geralmente, quando você tem uma anemia, você tem a célula, mas a célula não está produzindo a proteína por alguma coisa. Pode ser um ferro, tá? Que é uma anemia bem conhecida, que é por falta de ferro. Mas essa anemia perniciosa, você vai ter uma deficiência de hemoglobina. Vai. Você não vai ter a proteína no sangue. Não. Mas aí sabe o que é que acontece? Você não tem a proteína no sangue. Olha para mim. Você não tem a proteína no sangue. Não tem. Mas não é por falta de ferro. Não é por falta de alguma matéria-prima. É porque você não tem hemácia. Então a anemia perniciosa é um problema na formação da hemácia. Se você não tem a célula, não tem a proteína, porque a vitamina B12 ajuda a formar a hemácia, tá? Por isso que o gabarito daquela questão era gabarito letra B. E com isso, a gente fecha mais uma revisão aqui do seriado do Educa PE. Brigadão aí pela atenção de vocês nessas 3 partes da revisão. Qualquer dúvida que vocês tiverem até o dia 12, vocês podem me procurar no Instagram, @AndreBio, tá? Que não tem problema que eu respondo e eu tiro a agonia de vocês da prova do dia 12, beleza?
E eu desejo a vocês uma ótima prova de biologia. E eu tenho certeza que aqui com a Educa PE vocês estão mais do que preparados. E lembra, tá? Já deu certo. Beijo no coração. Valeu.